Salmo 19, bem como o Salmo 119, falam da excelência da palavra de Deus, dos seus testemunhos, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, dos seus estatutos. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Porém, muitas dessas passagens bíblicas parecem obscuras à primeira vista. Olha só, para muitos os tesouros da palavra permanecem escondidos. Por quê? Porque não foram procurados com diligente perseverança, até que os áureos preceitos fossem compreendidos. A palavra deve ser pesquisada a fim de purificar e preparar os que a recebem para se tornarem membros da família real, filhos do celeste Rei. Muito, porém, do que Deus revelou em sua palavra é obscuro para os homens. Obscuro, Zacarias aqui. Gente, esse rolo que voa, o Efa cheio aqui que vai ali, 4 cavaleiros em Zacarias. Eu só achava que era em Apocalipse. Por quê? Acham-se enterradas sob o lixo da sabedoria e tradição humanas. Se você for ver no comentário do doutor ali, exegese, né? Fala, isso aí se cumpriu lá por volta do cerco, isso aí fica por aí. Não faz a ponte para nós hoje. Que relevância tem isso? Por que Deus preservou isso para nós? Eu vou ler aqui um texto que fala: cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. A Bíblia acumulou e juntou seus tesouros para esta última geração. Uau! Então, Silvio, isso aqui é para a última geração especialmente. Sim. Né? Sobre nós está brilhando a luz acumulada do passado. Se os santos do Antigo Testamento deram tão exaltado testemunho de lealdade, não deviam aqueles sobre quem está brilhando a luz acumulada de séculos dar mais assinalado testemunho do poder da verdade? A glória das profecias derrama sua luz sobre nosso caminho. Então estamos bem curiosos. Quantos de vocês já leram alguma coisa de Zacarias agora para esse MV em casa? Já leu alguma coisinha? Vocês estão familiarizados? Tarefinha de casa, né? Vamos lá abrir então Zacarias. E o Silverino ontem já deu uma introdução histórica para esse livro. O profeta estava onde quando escreveu? Estava em Jerusalém, ajudando a já estava lá no meio da obra, no epicentro, né? Uhum. Já tinha acontecido a volta do grupo de Neemias, do grupo de Esdras. Não, esses vieram depois de Zacarias. Bem Ok, depois. então Zacarias foi um dos primeiros que veio. Isso. Junto com os Primeiro grupo, quando até ficaram decepcionados que vieram poucos na primeira vez, ele foi um desses poucos. Foi. Então, ele foi pioneiro e Deus ungiu ele, né? Então, algum comentário, Rafael, preliminar? Muito interessante lembrar também que Zacarias nasceu lá em Babilônia, né? Certo. Pela idade. Então, muitos pensam que, mas nós estamos assim, ou nós nascemos desse jeito, crescemos com o Senhor, se nós nos submetemos à vontade do Senhor, nós seremos instrumentos nas mãos deles, né? E só completando ali também, né, em 1 Coríntios, capítulo 10, para referendar aquilo que também foi dito, verso 11 diz assim: ora, tudo isso lhes acontecia, falando com relação ao Antigo Testamento, os profetas e tal. E foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E é triste que também, o mesmo Paulo em Hebreus ainda diz, né, que não necessitaríamos estar buscando esse reavivamento, porque isso não deveria ter deixado o povo de Deus. Porque tem uma função muito útil, né? Primeiro, Hebreus capítulo 10, capítulo 5, verso 12. Pois com efeito,
Quando devíeis ser mestres, devido ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Amém. Amém. Então, se Deus quiser, hoje vamos ter alimento sólido, uma granola, né, espiritual. Bom dia, irmãos. De fato, o último MV, assim como esse, e não sei como vai ser os próximos, realmente é para um povo que gosta de estudar a Bíblia. E quem sabe pode ser um novo referencial para congressos futuros, né? Porque vocês vão ver o que nós vamos fazer, de fato, é estudar a Bíblia. Nada de sermonear, embora às vezes seja o resultado natural do explanar das Escrituras. Mas o nosso objetivo é estudar as Escrituras. Às vezes eu converso com pessoas que eu admiro a fé que elas têm, por não entender e conhecer nada das Escrituras e ainda ter fé. Mas são pessoas que talvez não vão ter consistência naquilo que crê. Então, o estudo das Escrituras precisa ser algo inteligente, no sentido de entender, além do sentido espiritual, o texto literário que está sendo avaliado. Então, quando a gente lê poderão andar dois juntos se não estão em acordo, nós precisamos saber quem são os dois. São dois personagens. Marido, mulher, aplicação. Sócio, aplicação. Então, eu preciso tentar descobrir qual é a interpretação desse texto. E é o que nós vamos fazer com o livro de Zacarias. O livro de Zacarias, ele tem algumas profecias um pouco complexas, até mesmo a última do capítulo 14, que Ellen White faz em um versículo uma aplicação para a segunda vinda de Cristo, e em outro livro ela faz uma aplicação para a terceira vinda de Cristo. Então é interessante entender que, por exemplo, aquele verso do capítulo 14 de Zacarias, mesmo a irmã White diz, ele vai ter dois cumprimentos, um na segunda vinda de Cristo e outro na descida de Jerusalém. Então é importante ir mais fundo do que a letra, porque o que está escrito aqui é só uma tentativa limitada de Deus de nos fazer conhecer a vontade dele. É letra. E Deus é um Deus espiritual, ele não pode ser compreendido plenamente por letra. Então nós precisamos ir fundo nas Escrituras, e esse vai ser o nosso objetivo. Está criptografado de ponta a ponta. Ou seja, o Espírito Santo criptografou em letras e agora querem trazer o mesmo Espírito a partir disso aí. Exatamente. Formar um 3D, né? Isso. Olhem comigo Isaías 43. Vamos começar então o estudo de Zacarias. Nós vamos montar uma linha cronológica avançando, então nós precisamos começar por aqui. Isaías 43... Você vai poder ajudar a leitura? Sim. Isaías 43, verso 14. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei a Babilônia, e a todos os fugitivos farei embarcar até os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Isso foi escrito mais de 100 anos antes do cativeiro babilônico. Então já existia uma profecia aqui em Isaías, não só nesse livro, mas em outros lugares, que Israel permaneceria um período cativo em Babilônia. Ok? Olha, Jeremias 20, verso 4, vai dizer a mesma coisa. Jeremias 20, porque assim, verso 4, diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos. Eles cairão a espada, e seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá na mão do rei de Babilônia. E ele vai levá-los presos para Babilônia e feri-los-á com a espada. E isso aconteceu, Jeremias 25, olhem aí. Jeremias 25, verso 1, Daniel. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o primeiro de Nabucodonosor, rei de Babilônia. O ano 4 de Jeoiaquim, ou primeiro de Nabucodonosor, foi o ano 605. Por que é importante nós sabermos em muitos momentos as datas? Porque não vai ter... Se eu não sei a data em que aquilo foi escrito, eu não vou saber organizar aquilo dentro da linha de tempo de uma cronologia. Então, o capítulo 25, no 4º ano de Jeoiaquim, ou primeiro de Nabucodonosor, foi o ano 605. Se eu jogo 15 anos para trás, vou chegar ao ano 620, que foi o nascimento do profeta Daniel. Se eu avanço mais 2 anos, eu vou encontrar o ano 622,
o ano em que Josias operou a grande reforma em Jerusalém. Então, essa reforma em Jerusalém, no ano 622, preparou o terreno para que Daniel nascesse no ano 620 e, alguns anos mais tarde, fosse levado para a Babilônia com 15 anos de idade. Ou seja, Daniel foi um fruto de um revivamento. De um revivamento. Assim como hoje estamos tendo, né, um despertamento de vida no campo aqui no Brasil e tal. Nossos filhos, então, quando tiverem 15 anos, quem sabe não serão como Daniel e seus 3 amigos, que vão aí fazer o alto clamor, simbolicamente. Amém. Né? Amém. Ok, então, capítulo 25, verso 1, nós temos a invasão de Jerusalém. Daniel 1:1 vai estar paralelo a isso daqui. Verso 11, 25:11. E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Ok, durante esses 70 anos, nasceu então Ageu e Zacarias no cativeiro. Durante esses 70 anos, o povo permaneceu confinado em Babilônia. Agora, essa mesma invasão, como a história do povo de Deus sempre vai ser um tipo dos eventos finais, se você só virar a página da sua Bíblia, você vai ver que mesmo a destruição de Jerusalém também é um tipo da destruição final. Olha o capítulo 25, versículo 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará das costas da terra. O próximo. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão esterco sobre a superfície da terra. É uma descrição da destruição dos ímpios, como diz o Grande Conflito, página 659. Mas além de ter um cumprimento na destruição final, teve também um cumprimento nos dias da destruição de Jerusalém. Jeremias 4, a mesma coisa. Jeremias 4 é uma descrição da terra durante o milênio, contudo, também é uma descrição do período de 70 anos. Certo. Então, veja bem, os 70 anos de cativeiro é uma representação dos 1000 anos que vamos permanecer no céu. Porque estava em ruínas, queimado. Tudo destruído. Era somente um lugar para animais estarem ali, né? Simbolicamente, Satanás. Assim, exatamente. Né? Então, os 70 anos em que Israel estava fora de Jerusalém é uma representação do milênio. Isso é bem claro aqui nas Escrituras. Isso é só para ir amaciando a nossa mente. Ok, então Israel deveria permanecer 70 anos cativo em Babilônia. Olhem em Daniel comigo agora. Daniel capítulo 9. Daniel 9. Ok, Daniel 9, verso 20. Daniel 8, temos a profecia dos 2.300 anos. Essa profecia Daniel não a compreendeu bem, pois ele achou que Deus estava aumentando o cativeiro do povo de Israel, porque ele estudava o livro de Jeremias. Daniel 9, olhem em Daniel 9, verso 1. No ano 1º de Dario, filho de Assuero. Aqui nós já estamos falando no período em que Babilônia havia sido destruída, no ano 539. Então aqui nós estamos entre ano 538 e 539. E Daniel sabia que faltavam somente 3, 4 anos para os 70 anos se concluírem. E aí vem 2.300 anos, aí a irmã White fala que ele fez uma confusão. Será que Deus aumentou agora os 3 anos finais de cativeiro para mais 2.000 e poucos anos? E aí o capítulo 9 de Daniel, nos primeiros versos, verso 2 diz, e estudei novamente o livro do profeta Jeremias e vi que a desolação era de 70 anos. Porque o anjo falou até 2.300, né? Ué, 2.000 anos, não é 70? Exatamente. E olha só, ele entendeu que faltava poucos anos para se cumprir 70 anos. E nós entendemos que faltam poucos anos, não importa quantos, mas faltam poucos anos para se cumprir 7.000 anos. Então, a reação dele de orar, de jejuar, deveria ser a nossa também, né? Ainda mais agora que vemos que está iminente e precisamos orar, e Deus deu livramento para ele e para nós também. Então, Deus deu a certeza para ele, em Daniel 9, que o cativeiro de fato estava no final. E o capítulo 9, no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 490 anos. Ok. Então, Deus deu a certeza para Daniel que os 70 anos não haviam sido aumentados, que estava prestes realmente de acabar o cativeiro. E Daniel não via nada acontecendo, então ele buscou o Senhor. E Deus moveu então o coração de Ciro,
E nós sabemos que no primeiro ano de Ciro, que já era o terceiro ano já da Medo-Pérsia como um império mundial, Daniel 10, verso 1, ele então emitiu um decreto. Ok? Agora vamos a Esdras, capítulo 1. Nós já vamos chegar agora em Zacarias, porque Zacarias começa aqui em Esdras, podemos dizer. Esdras, capítulo 1. Esdras começou a escrever depois dos 70 anos ou no finalzinho? Esdras começou a escrever muito depois dos 70 anos. Porque, na verdade, então, um detalhe do livro de Esdras. Vejam bem, o livro de Esdras é dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 6, onde ele narra eventos passados. Do capítulo 1, deixem aberto no 1, até o final do capítulo 6, nós estamos num período de mais ou menos 20 a 21 anos, do ano 535 ao ano 516. O capítulo 7, quando diz, passada estas coisas, no verso 1, já se passaram 58 anos. Uau. Foi quando Esdras chegou. Então, quando Esdras chegou, ele fez uma recapitulação de todos os principais eventos desde a chegada do povo a Jerusalém. Entendi. Ele chegou em Jerusalém 50 anos depois 58 anos depois. que cumpriu 70 anos, aí... Na verdade, ele chegou depois da história de Esther. Está vendo o capítulo 6, verso 22 de Esdras? Entre o capítulo 6, 22 ao capítulo 7, verso 1, tem a história de Esther. Dentro dessa lacuna de 58 anos, tem a história de Esther. O Artaxerxes, que deu o terceiro decreto e o principal, era filho do Xerxes de Esther. Então, naturalmente, ele foi favorável para o povo de Deus e deu o decreto principal. Por quê? Porque a esposa do seu pai foi Esther. E certamente teve grande influência sobre ele. Por isso que Esdras, Neemias e Esther estão juntinhos antes de começar o bloco poético. Uhum. Ou seja, estão no finalzinho de uma parte aqui que foi agrupada. Né? Exatamente. Então, o livro de Esdras, Neemias e Esther, mas como personagem ativo na reconstrução da cidade, Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias, a história desses 4 livros, elas se completam. Elas se completam. Ok, então, a primeira parte do livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, foram eventos ocorridos no período do primeiro e do segundo decreto. E justamente é nesse período que temos a história de Ageu e Zacarias. Quando nós avançamos para além do capítulo 7, Ageu e Zacarias já ficaram para trás. Porque Neemias começou o seu ministério no ano 444 e Esdras no ano 457. Ou seja, Esdras vai, depois de 50 anos que o pessoal já começou a voltar para Jerusalém, aí ele vai lá como historiador e começa a escrever a história, que foi que acabou os 70 anos. Foi o primeiro decreto, o segundo e o terceiro, quando fez o terceiro decreto do rei lá da Medo-Pérsia, que falou, podem ir, aí então que valeu. Né? Exatamente. Esse foi o ano 457 a.C. Exatamente. Então, a história de Ageu e Zacarias e o que nós vamos ler está relacionada aos períodos que antecederam o terceiro decreto que deu início aos 2.300 anos. Ou seja, esses eventos aconteceram ainda antes do início das 70 semanas para os judeus. Antes do final das 70 semanas. Não, antes do início. Ah, tá, do início das 70 semanas, não 70 anos. Isso, tá. porque as 70 semanas começaram justamente no capítulo 7 de Esdras. Ou seja, então Zacarias está escrevendo no momento em que quase está se finalizando o período de 70 anos. Não, já tinha terminado. Já tinha terminado? Porque ele já tinha voltado. Ok, mas vamos olhar aqui Esdras que vai clareando. Ok, Esdras capítulo 1. Todos estão lá? Sim. Esdras capítulo 1, nós estamos no ano 535, o ano em que Ciro emitiu o primeiro decreto. Foram 3 os decretos. Esdras capítulo 1, o primeiro decreto, não foi o oficial. Esdras capítulo 6, o segundo decreto, dado por Dário Staspes, também não foi o mais oficial, porque ele não englobou todos os elementos necessários, né? Ele, da área jurídica, vai saber até falar melhor, para funcionar como uma nação. E o capítulo 7, o terceiro decreto de Artaxerxes Longímano, que justamente foi o decreto que deu início os 1.260 anos, os 2.300 anos ou as 70 semanas dos judeus.
Então, o ministério de Zacarias aconteceu durante o segundo decreto, não durante o terceiro e nem durante o primeiro. O terceiro decreto foi quando justamente acabou os 70 anos e no mesmo momento começou... Não. Os 70 anos terminaram no ano 535 antes de Com Cristo. que evento? Com o primeiro decreto de Ciro. Com o primeiro, entendi. E o terceiro marca o início dos 2.300 anos. Ou seja, então, só para ficar mais claro ainda, 70 anos, aí terminaram do primeiro desses três. Isso. E aqui, um espaço vazio. Isso. E os 70 anos começaram no terceiro. Daqui, né, 457, para cá. Os 70 semanas, isso. Ok, então, Esdras capítulo 1, primeiro decreto. Esses elementos são importantes entender por quê? Porque, na verdade, as profecias de Zacarias, que também é um livro dividido em duas partes, 1:6 e 7:14, 1:6 são 8 visões relacionadas à reconstrução de Jerusalém. Então, todas as 8 visões de Zacarias têm relação primária com a restauração de Jerusalém. Ok? Então, quando nós formos ler Zacarias, o carpinteiro, o que é um carpinteiro? O que ele está fazendo aqui? Um carpinteiro constrói. Ah, tem alguém aqui com um cordel, um prumo na mão. Tudo é linguagem de construção, restauração, alicerce. E é necessário entender esse contexto aqui para facilitar a compreensão lá em Zacarias. Então, Esdras, capítulo 1, primeiro verso, primeiro ano de Ciro, persa, ano 535. Foi quando ele emitiu o decreto. Neste decreto, segundo o capítulo 2, verso 64, 42.360 judeus voltaram com Zorobabel. Porque quando Esdras deu o decreto, capítulo 2, verso 64, quando Esdras deu o decreto, ele precisava de alguém para liderar a empreitada. Porque Daniel falou, Ciro, a profecia fala de você. Ele, fala, olha aqui, há mais de 100 anos, 150. E aí a irmã White fala, creio que vocês já leram, que quando ele soube disso, aquilo ali tocou o coração de Ciro. E aí Daniel avançou na leitura. Aí diz mais, diz que você vai construir uma casa para ele. E ele se sentiu privilegiado de construir uma casa para o temido Deus de Israel, porque eles conheciam a fama do Deus de Israel. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, toda a fortuna do rei, da além do rio, vai ser canalizada para reconstruir essa casa para Deus. E aí o capítulo 1, versículo 8, Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pelas mãos... Esdras 1:8, né? Tá. Pela mão de Mitredade, o tesoureiro que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Esse Sesbazar é o mesmo Zorobabel. Só botou outro nome aqui, não sei porquê, mas é Zorobabel. Capítulo 2, verso 2. Ó. Os quais vieram com Zorobabel e Josuá. Josuá é o Josué, lá de Zacarias 3, tá? Aqui nós temos já que fixar detalhes na nossa mente, tá? Então, capítulo 2, verso 2, os 42 mil e poucas pessoas, os quais vieram com Zorobabel, que foi o líder civil, e Josuá, que é Josué, que foi o líder religioso. Por isso que nós vamos ver que a mensagem profética veio primeiro a esses dois líderes. Ou seja, esses dois líderes receberam essa mensagem e quando eles aceitaram as advertências de Ageu e Zacarias, avançaram. Ok, mas vamos avançando no raciocínio. Então, nós já temos aqui alguns elementos. No ano 535, houve o primeiro montante de judeus voltando para Jerusalém, cidade em ruínas. Quantos mil mesmo? 42.360. Capítulo 2, verso 64. 42.560. Isso. Ok? Então, Zorobabel e Josué, os dois líderes que voltaram para liderar o povo. Capítulo 3, olhem aí comigo agora. Agora vamos começar a ver o porquê teve a mensagem desses homens. Tá? Esdras 3. Esdras 3. Chegando, pois, o 7º mês, verso 1, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se todo o povo como um só homem em Jerusalém. Então, esses 42.360 pessoas chegaram a Jerusalém para começarem as atividades. Como um só homem, era coração unido. A elite espiritual, né? Os mais fiéis. Opa, Deus porque falou. esses atenderam um chamado
primariamente. Nós vamos ver que muitos depois foram, mas esses foram os que se voluntariaram. São os que saíram primeiro para o campo, por Exatamente. assim dizer, né? Exatamente. Saíram lá da cidade. Versículo 2. Pode ler o 2. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos. E fizeram o quê? E edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Ok, qual foi a primeira construção que eles fizeram? Altar. Eu creio que todos vocês já devem ter ouvido sermões falando sobre isso, né? É muito comum ouvir, né? Que em Jerusalém a primeira coisa que foi erguida foi o altar. Só um detalhe, Severino, fazendo a câmera aqui, eu estou em slow motion aqui, vou devagarzinho. Mas olha Você só, pode esquecer a câmera enquanto você fala, tá, tranquilo. mas presta atenção como é que a senhora White retrata no primeiro parágrafo do capítulo 45 do Profetas e Reis, confirmando isso aí, da questão dos fiéis estarem prontos para deixar no primeiro chamado de Deus. Por que isso aconteceu? Olha só. A chegada do exército de Ciro ante os muros de Babilônia foi para os judeus um sinal de seu livramento do cativeiro, que o sinal de seu livramento do cativeiro estava muito Próximo. Assim Muito como próximo. a chegada do coronavírus é um sinal de que está próximo. Opa, alguma coisa agora vai acontecer. Ok, São paralelos, aplicações, não nada profético. Não. Né? agora vamos ver o início da deficiência que levou à necessidade da mensagem profética. Capítulo 3, verso 8. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus. Já haviam se passado então quantos anos desde que eles haviam chegado a Jerusalém? 2 anos. Ano 533. No segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram cativos de Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. Quanto tempo eles demoraram para começar a construir? 2 anos. 2 anos. Por que eles não começaram logo? Edificaram o altar e pensaram, vamos ver se a gente faz as nossas casas. Nós sabemos que começaram a fazer casas. Vamos fazer primeiro as nossas moradias, depois a gente faz a obra. Nesses 2 anos tinha algum empecilho Não. grande? Não. Justamente foi o período que eles perderam a oportunidade, o empecilho veio depois, porque agora tinha um decreto sancionando a construção. E eles perderam 2 anos de liberdade. E depois de 2 anos, começaram a trabalhar. O verso 10, lançaram os alicerces do templo, etc. Ou seja, é como quem vai para o campo e, sabe, tá lá, em vez de já fazer, avançar enquanto há tempo de paz, né? E quando as construções começaram a aparecer, olhem o capítulo, verso 12, o que começou a acontecer também. Capítulo 3, verso 12. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo. Por que quando fala assim, viram a primeira casa, qual é a primeira casa aqui? Templo de Salomão. O Templo de Salomão. Então existiam pessoas que foram cativas para a Babilônia, permaneceram 70 anos e voltaram para ajudar a reconstruir. Só que quando eles viram aquele templo lá, começaram a chorar, porque era tão insignificante perto do Templo de Salomão. Contudo, aqueles que não tinham visto o Templo de Salomão, Ageu, Zacarias, por exemplo, eles ficaram felizes, porque aquele templo parecia majestoso. De maneira, verso 13, que não se discernia as vozes de júbilo do povo, vozes de alegria e vozes de choro, porque o povo jubilava com altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Então, começou a ter um conflito ali. Uns falavam, essa casa é majestosa. Outros diziam, ela é muito simples. E quem é um dos que achava que aquela casa era muito simples? Quem é um dos que achava? Deixem aberto. Os mais velhos, mas tem outro que achava. Deixa aberto aqui, vamos a Zacarias agora. Só o transfundo de Zacarias. Vamos entrar já de bico em Zacarias. Zacarias 4. Todos estão lá? Zacarias 4. Verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Interpretem para mim agora coisas pequenas. O segundo templo. Pois esses se alegrarão vendo o plumo na mão de Zorobabel. Estes são os olhos do Senhor que percorrem toda terra. Então, aqui Deus está falando que
eles estavam tristes porque aquela casa era pequena. Eles não achavam que aquela casa era uma casa digna, né? Porque haviam visto a primeira casa. Voltem a Esdras novamente. Ok. Eles então começaram a lançar os alicerces do templo. E aí vem o capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre Assuero, verso 6. Esdras 4:6. E no reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Jerusalém. Ou seja, começa a oposição. Exatamente. Este aqui é o Assuero, filho de Ciro, que reinou 7 anos, né? Profetas Reis 572. E o verso 7. E nos dias de Artaxerxes. Esse Artaxerxes aqui, na verdade, foi o falso Esmerdes. Esmerdes foi um filho de Cambises. E quando Cambises morreu em batalha no Egito, um homem chamado Gálmata, que era um mago, um homem idólatra, matou Esmerdes e foi até as regiões mais periféricas da Pérsia e falou que ele era o Esmerdes. E aí eles não sabiam e aclamaram ele como rei durante 6 meses. E durante esses 6 meses, qual foi a primeira coisa que ele fez? Anular o decreto de Ciro. Então, no ano 522, o decreto de Ciro foi anulado. E aí foi quando os judeus falaram, definitivamente não é hora de construir a casa do Senhor. E começaram, cada um, realmente agora a se voltar para a sua própria vida. E deixaram a casa de Deus de lado. Então, desde o ano 522 até o ano 520, foi quando Deus viu a séria necessidade de suscitar o dom profético. Por quê? Porque por causa dos empecilhos, o povo desistiu totalmente da casa do Senhor. E durante esses 2 anos, do ano 522 ao ano 520, Deus usou vários elementos. Por exemplo, Ageu diz, Deus retirou a chuva para vir a fome, para ver se o povo entendia que eles estavam fazendo algo errado. Deus não prosperava o povo. Ageu diz que o povo trabalhava e o dinheiro era igual colocar num saco furado durante esses 2 anos. Deus trouxe mais oposições. Ageu inteiro quase essa mensagem. Né? Exatamente. Por quê? Porque o povo havia desistido de fazer a construção da cidade. E aí foram passando os anos, e Deus viu que eles não iriam realmente retomar a obra. Então fez o quê? Dentre os próprios irmãos judeus, ele se citou 2 personagens importantes, Ageu e Zacarias. Na verdade, Ageu foi suscitado 2 meses antes. Por quê? Porque a mensagem de Ageu tem uma certa diferença da de Zacarias. A mensagem de Ageu é menos profética em que sentido? Porque ele começou a pontuar porque Israel não estava prosperando. Sabem por que parou de chover? Não, porque há 2 anos atrás vocês cessaram de construir o templo. Sabe por que tem havido pragas? Porque começaram a ter pragas nas plantações. Eles plantavam trigo, vinha uma ferrugem e matava tudo. Plantava azeitona, vinha ferrugem e matava tudo. E o povo não entendia. E aquele que conseguia um dinheiro não dava para nada. É porque vocês negligenciaram a casa do Senhor. E 2 meses depois, vem Zacarias com suas mensagens. Então, capítulo 5 de Esdras, verso 1. Pode ler para mim, Daniel. Esdras 5, verso 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Agora nós vamos ver algo interessante. Nós vamos ver o poder do dom profético. Nós estamos aqui no capítulo 5 em um período em que seria ilegal colocar um tijolo que seja no templo, porque existia um decreto proibindo. Artaxerxes decretou, por mim é decretado, que não pode mais mexer no templo. Só que quando Zacarias e Ageu começaram a profetizar, o verso 2, então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jodadá, que começaram a edificar a casa do Senhor. Agora, contra o decreto. Existia um decreto proibindo, e agora, antes de ter o segundo decreto, eles começaram. Então, ao início, existia um decreto permitindo, fizeram corpo mole. Agora que existia um decreto proibindo, graças ao dom profético, começaram antes de ser emitido o decreto. Ah, mas então era ilegal, só que eles não sabiam que era um falso rei, que na verdade ele não tinha autoridade para isso, ou ele tinha de fato? Ele ficou 6 meses e saiu. Aí Dario começou a reinar. Só que Dario não tinha ciência de todas as coisas. Tanto que quando no ano 520 os samaritanos falaram para Dario, tem
um povo lá que foi rebelde, desde o dia do grande rei Salomão, eles se rebelaram contra a Babilônia, são um povo obstinado. Eles estão reconstruindo, falaram. E aí eles mandaram também aqui, ó, os líderes de Israel mandaram uma carta para Certo. capítulo 5, verso Tentando 6. esclarecer. Exatamente, para Dario. Aí Dario, falaram, olha Dario, na verdade no ano 535, um grande rei persa chamado Ciro deu um decreto. Esse é o mesmo Dario amigo de Daniel ou é outro? Não, é Dario? outro. Mas esse Artaxerxes falso, né? Ele tinha autoridade quando emitiu o decreto, então era legítimo, É porque a lei de Medo-Pérsia não muda. certo? Então ele era o rei. Ele era o rei. O nome falso, porque o É falso Ismerde porque ele não era Ismerdes, né? O Ismerdes estava tá. morto. Mas ele realmente foi o rei Artaxerxes. Tá. Artaxerxes é um título, eu creio que todo mundo sabe. Então, de fato, é como César, né? É o título. Isso. Então, de fato, era ilegal pôr tijolo nesse momento. Nesse momento seria. E Deus suscitou o profeta falando que era para ir contra a lei. É hora de edificar. Entendi. Porque Deus também, às vezes, usa uma situação dessa para trazer esclarecimento. Se Deus tivesse, talvez, esperado o povo não ter avançado, não teria acontecido o que aconteceu, não teria esclarecido as coisas. Era um É plano interessante também a questão do plano B e a teoria da prova, no sentido de que não era para ser assim. É. Tanto que Deus permitiu o quê? 2 anos antes, construir o templo. Isso acontece com a gente também. A gente fica retardando uma decisão, só que inevitavelmente Deus não pode tirar as consequências. Isso aconteceu com o povo. Que é fácil, daí, se a gente pega só um contexto da conversa, a gente pode levantar assim, ó, então a gente vai descumprir a lei. É. Isso, não é essa revolta que Deus deseja, mas foi pela nossa letargia que Deus agora, na segunda prova, precisa provar de maneira mais forte, e agora nós vamos ter que fazer mediante oposição, se quiserem reconstruir o templo. Né? E eles tiveram profeta dizendo que era para fazer essa ação contra a lei, né? Exatamente, de forma clara. Ok, então capítulo 5, verso 1, Ageu e Zacarias falaram, constrói. Por isso que o livro de Ageu é interessante, porque em todos os livros da Bíblia, vocês não vão encontrar um livro com uma resposta tão imediata quanto o livro de Ageu. O interessante é que Ageu trouxe a sua mensagem e imediatamente o povo aceitou a mensagem. Por quê? Porque Zorobabel e Josué aceitaram a mensagem e influenciaram o povo a aceitar. Então, no capítulo 5 de Esdras, eles mandaram uma carta para Dário. Olha o capítulo 5, verso 13 de Esdras. Ó. Porém, no primeiro ano de Ciro, essa aqui é a carta que Dario estava lendo lá no palácio. Rei de Babilônia, por que rei de Babilônia? Porque ele havia conquistado Babilônia. O rei Ciro deu ordem para que essa casa fosse reedificada. Então, Dario, quando leu a carta, falou, será que é verdade? Ele pediu emissários para irem lá em Babilônia e checarem nos documentos. E, de fato, os emissários voltaram com a cópia do decreto de Ciro. E aí ele viu que havia existido um decreto. Então, lá no começo, no ano 535. Ou seja, 15 anos antes. E aí o que Dario fez no capítulo 6? Dario emitiu novamente o decreto. Eles já tinham começado a construir, mas Dario agora tornou legal a obra. E você pensa, né? Como é que Deus, então, toca o coração desses líderes para que eles possam fazer isso? É interessante que Esdras e Neemias, um sacerdote e outro servidor público, falando a linguagem de hoje, estava dentro do palácio. E essas informações correm. Imagina nós conversando ali na hora do almoço, e mas tal tempo era assim, era assado. Essas informações vão correndo até o ponto de tocar o coração pelo poder de Deus, para que as coisas pudessem ser levantadas e no momento certo Deus falar, agora vai. Exatamente. E numa fase pioneira, um povo, geralmente aqui a elite espiritual, estava mais consagrado e os líderes então aceitaram o profeta. Assim como no começo, os líderes estavam lá aceitando, Ellen G. White, né? O Bates ali, estavam todos unidos. Mas depois foi piorando. Você pode ver que Jeremias, a aceitação dos líderes já não foi boa. Ok, o capítulo 5 de Esdras, o último verso 14, vamos ler só esse verso. Esdras 6,14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filhos de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus e conforme o decreto de Ciro, Artaxerxes, rei da Pérsia, e Dário. O Artaxerxes aqui, na verdade, seria o que vem depois do capítulo 7. Mas até aqui o decreto de Ciro e o decreto de Dário. Então eles concluíram o templo. Nós vamos ver que quando Neemias veio, ele veio para edificar os muros. Ok.
Então nós estamos justamente entre Esdras 1 a Esdras 6, o ministério profético de Ageu e Zacarias. Agora vamos lá para o livro de Zacarias. Interessante. Deus suscitou então dois profetas. Um se limitou a falar uma mensagem de apelo, né? Deus optou assim, o Espírito Santo, e o outro agora vai vir com essa mensagem especial maior. Exatamente. Ok, então vamos estudar Ageu e Zacarias como se fosse um único livro, né? Porque é a mesma coisa. Só que um abordou mais um aspecto, né? Por isso que o livro é pequeno. Por quê? Porque o nome Ageu é festivo, ou dia de festa. Por que dia de festa? Porque o povo aceitou a mensagem. Então é um livro mais comemorativo, embora tenha exortações e profecias. Porque na parte inicial existem reprovações. Contudo, o capítulo 2, olhem o livro de Ageu. Capítulo 2, se vocês olharem o verso 20, vai ter uma mensagem especial só para Zorobabel. Porque Zorobabel foi um dos que não haviam aceitado, que não havia avançado na construção do templo. Na verdade, Deus disse a Zorobabel: Zorobabel, essa casa não é, nós vamos ver em Zacarias, não é nada diante dos seus olhos, nem por força, nem por violência, porque ele queria forçar o povo a trabalhar, ninguém quis trabalhar, ele falou: então quer saber? Eu também não vou fazer nada. Então a mensagem de repreensão de Ageu e Zacarias, primeiramente veio para o líder governamental, Zorobabel, e segundo, para o líder religioso, Josué. Pode ler o verso 20, 2:20. Veio outra vez a palavra do Senhor a Ageu aos 24 do mês, dizendo... Ok, de qual mês? De qual ano? Capítulo 1, verso 1. Do segundo ano de Dario, ou seja, o ano 520. Nós estamos justamente nos momentos preliminares para que o povo retome a construção agora com a ajuda dos profetas. Esse Dario, então, foi que ele não sabia, foi feito ou não, esclareceu. Exatamente. Então ele está quase emitindo o decreto que pode. Exatamente. Ainda aqui, não emitiu nesse momento. Não, ele está para emitir o decreto aqui. Só que antes de o decreto sair, veio o chamado para quem iria ser líder governamental e o líder religioso. Então aqui, no verso 20, é o chamado para Zorobabel assumir novamente a construção. Mesmo antes de sair, né? Mesmo antes de sair. Vamos lá. Estamos em Ageu 2:21. Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: abalarei os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros e os que neles andam. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele foi escolhido. E interessante que muitas dessas coisas aqui Zorobabel nunca viu nos seus dias. Mas qual é a certeza que Deus deu para ele? Um dia ele vai ver isso acontecer. Mas aqui foi o chamado de Zorobabel. Ele estava um pouco rebelde, não querendo mais construir e tal. E Deus mandou uma mensagem positiva, não de repreensão para ele. Eu te escolhi, Zorobabel. Você vai fazer essa obra. Você vai ser o meu anel de selar. E ele aceitou prontamente essa mensagem. Ele aceitou. Agora olha o capítulo 2, o verso 4. Verso 3 primeiro. Ageu 2:3. Nós estamos ainda no capítulo 2, verso 1. No 7º mês, ao 20º dia do mês, do segundo ano. Então nós estamos ainda em momentos preliminares ao decreto. Sim. Verso 3. Quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? Agora, qual é essa casa na primeira glória? Templo de Salomão. Templo de Salomão. Em que estado a vedes agora? Aqui estava sendo construída. Não é como nada em vossos olhos? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o verso 6 e 7 vai falar sobre que a glória desse templo, por mais que eles achassem que fosse insignificante, seria maior do que a do Salomão. Por quê? Por quê? Porque nela, o versículo 7, pisaria nela o desejado de todas as nações. Eu creio que talvez a maioria sabe, mas é daqui que Ellen White tirou o título desejado de todas as nações, né? Que muitas Bíblias falam as coisas desejáveis. Está errado. E aí o verso 8, 2 verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos.
9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ok, nós vamos voltar ainda mais um pouco aqui no capítulo 2 e 1 de Ageu, mas ainda só o capítulo 1 de Ageu, Daniel, verso 7. Ó. Tá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. E subi ao monte. Considerai os nossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira. Deus está incentivando o povo a retomar a construção. Então ele falou minha prata, minha ouro, nesse contexto, né? É que eles não deveriam temer com matéria-prima. Talvez eles falaram, mas vai construir com o quê? Aí quando Dario revalidou o decreto, novamente ele revalidou também que a fortuna do rei da além do rio fosse canalizada para isso. Okay. Mesmo Dario. E aí Ageu dá a razão de por que os sofrimentos. Olha o capítulo 1, verso 6, Daniel. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para o meter no saco furado. Por isso, verso 10, por isso... Os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Houve de fato uma seca, né? O profeta Reis 573 diz que Deus retirou a chuva com o intuito de despertar o povo, mas mesmo assim eles não despertaram. Olha o capítulo 1, verso 2, o que eles estavam fazendo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio o tempo ainda não é tempo de que a casa do Senhor seja edificada. Esse era o pensamento deles. Por isso, capítulo 1, verso 11, eu mandei vir a seca sobre a terra, porque eles estavam felizes nas suas casas, enquanto a casa de Deus estava negligenciada. E dizendo, a providência de Deus indicou que não é momento. Exatamente. Ok, Zacarias capítulo 1. Quantos anos se passaram entre o primeiro dos decretos e o terceiro? Esse vazio aí. O primeiro decreto no ano 535 e o terceiro decreto, que foi o mais importante, 457. Então foram 53 anos mais 35. Certo. 53 mais 35. 53 mais Quanto? 35. 88 anos de vazio profético, por assim dizer, né? Exatamente. Não foi vazio profético porque no ano 520 teve o profeta Ageu e Zacarias, né? Ah, sim, mas eu digo de períodos proféticos. Sim. 70 anos e aí depois foi um começou período de inércia. Certo. Ok. Toda a temática de Jeremias, que profetizou do ano 520 a mais ou menos até o ano 518, o ministério dele foi muito curto. Então essas profecias de Jeremias aqui, de Zacarias, está dentro desse tempo, 520, 518. De Jeremias? Não, perdão, Zacarias. As profecias de Zacarias está dentro do ano 520, 518. Jeremias já tinha ficado muito para trás. Jeremias foi na hora em que estava arrombando Jerusalém para o cativeiro. Cativeiro, ou seja, foi o último profeta de Jerusalém. Ok, então nós precisamos fazer essa separação na nossa mente. O ministério profético de Ageu e Zacarias aconteceu pós-exílio, tá? Todos os outros profetas, Ageu, Zacarias e, no caso ali, Malaquias, né? 3 profetas, foi pós-exílio. Todos os outros profetas foram durante o exílio, no caso de Ezequiel, Daniel, e os outros foram antes do exílio. Então, as promessas de restauração dos profetas antes do exílio e aqueles que estavam no exílio deveriam ter se cumprido nas profecias de Ageu e Zacarias, porque são profetas pós-exílio. Esses profetas deveriam, de fato, estão no lugar certo, estão no final, e aqui perto deveria estar os 3 livros que nós vimos lá atrás. Ou seja, se vocês quiserem abrir no índice da Bíblia aí, rapidamente, é interessante ver, né, Isaías está, então, certo, antes quando é que foi antes do cativeiro ali. Jeremias foi bem pouquinho no cativeiro mesmo, quando começou o cativeiro. Aí Lamentações lamenta o estado. Isso. Daniel e Ezequiel durante o cativeiro, corretamente, então. E aí temos aqui uma gama de pequenos. Oséias. Foi antes da destruição de Israel, em 722. Ah, então deveria estar, teoricamente, antes de Isaías. Isso. Ok. Joel.
Joel também deveria estar junto com Oséias lá atrás. Junto com Oséias e Amós. Amós veio logo após Oséias, Mas também antes de Isaías. antes de Isaías. Olha, interessante. Por que será que foram postos depois aqui? É porque juntaram os pequenos tudo Os num bolinho. Obadias, Também foi antes de Ezequiel. Jonas, Jonas foi antes também de Isaías. Miqueias, Miqueias foi junto com Isaías. junto com Isaías. Eles foram contemporâneos. Junto com Isaías. Naum, Naum vai estar ali junto com Jeremias, pouco antes que ele profetizou para nações pagãs. junto com Jeremias. Abacuque, Abacuque foi anos 640, foi junto com Sofonias, junto com Jeremias também, profetizaram, não junto, mas foram tá. Então Abacuque e próximos. Sofonias estão juntos na época de Jeremias. Jeremias veio logo um pouquinho depois dele. Jeremias foi em 627, Abacuque em 640. Ok, então restam esses três que... Ageu, Zacarias, mas e Malaquias? 436 foi o último, no ano Foi o último 436. mesmo, depois de tudo. Ele profetizou ainda depois de Neemias. Neemias começou seu ministério em 444 e em 436 o povo já havia se corrompido de novo.